A prova da GV desse semestre repetiu um padrão do primeiro semestre, o que é bastante elogiado pela gente, né? Uma questão de cultura, repetindo uma que teve no primeiro semestre, só que naquele semestre a gente teve a questão do Prêmio de Berlim e agora no segundo semestre a gente teve a questão do Festival de Cannes. Os dois relacionados a um prêmio que foi dirigido e direcionado a um brasileiro, né? Então, no primeiro semestre, o Tropa de Elite, e agora no segundo semestre, para a atriz Sandra Corvelloni, algo que foi tratado nas aulas, foi tratado na revisão de vocês, né? Uma segunda questão que também repete um padrão que também aparece na GV do Rio de Janeiro, que foi, né, ressaltado bastante nas aulas para vocês, é uma questão jurídica relacionada a um fato político de caráter atual. Então a gente teve isso na GV do Rio, agora no final do ano, a gente teve na GV São Paulo no meio do ano e repetiu agora no final do ano na GV São Paulo. Tá? No caso era o nepotismo cruzado, aquela prática tradicional, os políticos já encontraram um jeitinho de quebrar a regra do Supremo Tribunal Federal, então em vez de nomear o seu parente, eles nomeiam o parente do seu amigo. Em troca o amigo nomeia o parente daquele político. Uma questão também relacionada ao Brasil, só que mais do primeiro semestre que a gente teve, relacionado com o Brasil foi indicado para grau de investimento por várias agências estrangeiras, né? Lembra que no primeiro semestre a gente teve aquela euforia toda, né? O Brasil atingiu reservas cambiais acima de 200 bilhões de dólares, no final de junho a inflação começou a ficar sob controle novamente, né? O Brasil chegou a grau de investimento, houve a notícia de que a gente poderia pagar a dívida externa com o dinheiro que estava em caixa, e isso refletiu nos índices de popularidade do governo Lula. Só que a partir de 15 de setembro, com a crise econômica, a situação mudou completamente, o que não aparece na questão, mas só lembrar que o nosso final de ano não é tão feliz quanto parecia no primeiro semestre. Vamos dizer assim, brincando com o Lula aí, né? O medo parece que está vencendo a esperança aí no segundo semestre, né? Duas questões relacionadas à atualidade geral, né, de geografia geral. Uma, a regra adotada dentro da União Europeia para tentar impedir a quantidade imensa de imigrantes ilegais hoje dentro do continente. Uma legislação bastante severa que prevê deportação, expulsão, prisão dos imigrantes ilegais, o que vem sofrendo bastante críticas aí de entidades de direitos humanos, né? E uma última questão falando de vários assuntos que ocorreram ao longo do semestre, né? Então, o enunciado primeiro falava da guerra da Geórgia, então tinha que lembrar que a Rússia era o principal aliado da Ossétia do Sul. O segundo, da renúncia do presidente Pervez Musharraf no Paquistão, tá? Que é uma questão que deve se aprofundar aí no ano 2009, com os atentados, né, que a gente teve na Índia, aí semana retrasada, e com a própria posição do presidente eleito Obama, tá, de que o problema não é mais o Iraque, o problema é o Paquistão. Um terceiro enunciado falando da questão do Zimbábue, o país aí com a maior inflação do mundo na história, e que tem um presidente que vem fraudando eleições aí desde o início dos anos 80, se mantendo no poder. O que mais traria um pouquinho de dificuldade é o enunciado 4, né, que fala da questão Israelo-Palestina, mas não dá nenhum sinal para o aluno descobrir esse enunciado. Mas, por eliminatória, daria para responder a questão. Tá? Mas, em geral, foi uma prova muito bem feita, talvez a melhor prova de atualidades que a GV São Paulo fez aí nos últimos anos. Certo? Espero que vocês tenham tido uma boa prova e que o resultado seja o mais agradável possível para vocês no ano 2009.